Olá, bom dia! Chegamos com o nosso Estúdio Câmara, aqui pela TV Câmara Campinas. Hoje é quarta-feira, dia 23 de julho, estamos na metade da semana e hoje nós vamos falar sobre a desconexão. Será que desconectar das redes sociais pode ser uma forma de se reencontrar? Vamos debater o impacto do uso excessivo das redes sociais, no bem-estar emocional, especialmente entre adultos e crianças, e também vamos refletir sobre os limites entre o uso saudável e o vício digital. Vamos discutir o papel das plataformas na construção da identidade, autoestima e relações interpessoais e até onde a desconexão pode ajudar nesse processo de reconexão com a vida fora da tela. Para isso, a gente já recebe aqui no estúdio uma advogada criminalista e uma doutora em psicologia, especialista em crianças e adultos, para analisar diferentes aspectos desse tema tão atual. E você aí de casa pode participar com a gente também, nosso WhatsApp está na tela, manda mensagem para a gente, diga lá, você já saiu das redes por algum tempo? E por quê? E o que mudou na sua vida quando você saiu das redes sociais? Deu certo? Você voltou? Conta pra gente a sua experiência. 19 978293776. Enquanto você manda a sua mensagem, a gente atualiza algumas manchetes dos principais jornais do estado de São Paulo. Vamos lá. Olha só, o Estadão traz: Tarcísio vai subsidiar crédito de 200 milhões para exportadores em resposta à tarifa de Trump. Medida faz parte do pacote preparado pelo governo de São Paulo para socorrer empresas que podem ser afetadas pelo tarifaço. A Folha traz: quase 1 milhão de famílias deixaram de receber ajuda do programa Bolsa Família no mês de julho, graças ao aumento da renda do domicílio, segundo dados do MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, e é responsável pela gestão da política. Vamos lá, Correio Popular: CNPEM abrigará laboratório conjunto de Brasil e China. A unidade fará pesquisas nas áreas de saúde, meio ambiente e novos materiais. Previsão do tempo para hoje aqui na metrópole é de um dia ensolarado, porém muito seco. Hidratação, hein, gente? Vamos se hidratar, tá certo? Mínima 12, máxima de 26 graus. Essa é a previsão do tempo para Campinas nesta quarta-feira. Dia bem ensolarado, céu azul de brigadeiro. Agora vamos lá, olha só. O uso constante das redes sociais transformou profundamente a forma como a gente se relaciona, né? Como a gente tem informação e como a gente recebe a nós mesmos. Estamos sempre online, conectados, disponíveis, mas será que, ao mesmo tempo, a gente acaba se afastando de quem realmente somos? Desconectar das redes sociais pode ser uma forma de se reencontrar? Para entender os efeitos do afastamento das redes sociais, a gente já dá as boas-vindas para as nossas convidadas. Vamos, então, com as considerações iniciais da Carolina De Filipe. Ela é advogada criminalista, mestre em educação, especialista em segurança digital. Muito bom dia, doutora. Seja bem-vinda. Que prazer te receber aqui. Bom dia, muito obrigada. É um prazer estar aqui com todos vocês para falar desse assunto tão importante, que é falar sobre a desconexão e falar sobre a nossa saúde mental e nos protegermos em termos digitais hoje em dia. Maravilha! Para completar o nosso time deste primeiro bloco, recebemos também a Florença Justino, doutora em psicologia, especialista em crianças e adultos. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Rúbia, bom dia, pessoal. É um prazer poder falar de um tema que se faz tão presente nas nossas vidas, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, não é mesmo? Vamos lá então, gente. Você aí de casa já viu que hoje nós temos muito que conversar? Vai mandando para a gente aí a sua mensagem através do WhatsApp. No segundo bloco, a gente interage com você. E lembrando que no segundo bloco tem mais uma profissional, mais uma especialista que vai conversar com a gente através do Zoom, tá bom? Então fica conosco, tem muito bate-papo. A gente começa falando que a busca por um detox digital, ela vem ganhando força nos últimos anos. É uma pausa voluntária no uso das redes sociais.
com o objetivo de recuperar a saúde mental, refletir sobre os hábitos e reconectar com valores e objetivos pessoais. Será que a gente perdeu isso? Florença, será que essa prática é apenas uma tendência, né, passageira, ou já pode ser considerada uma necessidade real nos tempos atuais? Eu diria, Rúbia, que é mais do que uma tendência, é uma urgência. Uau! Porque se a gente for fazer uma busca, né, aí na internet mesmo, que a gente tem que usar, a gente usa no nosso dia a dia, né, a tecnologia está aí presente, mas se a gente for dar uma olhada nas pesquisas mais recentes sobre o efeito das redes sociais na saúde mental, na qualidade de vida, no sono e nas próprias relações sociais, nós vamos entender que, de fato, o detox ele não é só um modismo, ele não é só uma tendência atual, ele é uma necessidade, né? Porque os dados são alarmantes. A gente tem visto cada vez mais crianças e adolescentes, né? Que eu vou falar de criança e adolescente porque é a minha prática. A gente tem visto cada vez mais crianças e adolescentes ansiosos, deprimidos, né? Não isolados, não sabendo se relacionar. Né, fora as notícias que a gente vê de coisas que acontecem em função do uso excessivo da rede social. Né? Toda semana a gente tem aí alguma notícia falando de alguma fatalidade que aconteceu por conta disso. Então é mais do que uma tendência, eu acredito que é uma urgência, pensando nos dados atuais. Muito bem, a desconexão, esse é o nosso tema de hoje. Agora a doutora Carolina responde para a gente. Muitas pessoas, doutora, dizem que as redes sociais são como vitrines da vida, mas há riscos jurídicos nessa superexposição nos momentos que a gente vive hoje? Há muitos riscos, né? E a gente tem que partir hoje desses dados, considerando que hoje nós tivemos uma pesquisa publicada o ano passado, em 2024, pelo We Are Social, que diz que o brasileiro fica, em média, 8 horas e 8 minutos conectados. Isso põe o Brasil no ranking dos 5 países mais conectados do mundo. A média global é de 6 horas e 40 minutos. Ou seja, nós somos um país em que as pessoas passam 1/3 do seu dia conectados. Então, é uma exposição, com certeza, excessiva, né, diante das outras atividades do dia a dia. E tudo que é excessivo, com certeza, vai trazer problemas e vai trazer problemas jurídicos. Hoje, nós já temos decisões, por exemplo, nós tivemos uma decisão recente do STJ proibindo pais de expor os seus filhos nas redes sociais, porque isso traz uma exposição injustificada da imagem dos seus filhos, né, que os pais não devem fazer porque traz riscos para a criança, para o adolescente, nessa exposição digital para eles. É importante a gente salientar, às vezes o pai faz naquela parte inconsciente, né? Porque, meu filho, então vamos lá. Primeiro, hoje as aulas retornaram nas escolas estaduais. Vamos dar um exemplo. Primeiro dia de aula, né? Daí posta a foto do filho, está com o uniforme, então já sabem onde essa criança estuda, de quem ela é filha, e ali já começa, então, ter uma noção da vida daquela criança. Então, é por isso que a gente precisa estar atento nessa exposição, porque quando a gente fala da questão da exposição, às vezes nem é porque o pai quer expor, é um momento de emoção, né, Florença? Exato, exato. Quer mostrar o filho, se orgulha, né? Então, mas a gente precisa ter esse cuidado, justamente porque a mensagem está ali, como você mesma disse, a gente consegue identificar qual que é a escola daquela criança, até os lugares que aquela família frequenta, né? E hoje, no mundo em que vivemos, isso representa risco. Nossa, e muito risco, né? Olha só, a revista Exame publicou uma matéria onde um estudo recente trouxe números de uma constatação quase unânime, né, entre os brasileiros.
Nós somos apaixonados pelo celular. É isso. A pesquisa conduzida pela plataforma Data revelou que o brasileiro passa, igual a doutora falou, em média 8 horas por dia, né, imerso aí em um smartphone. Esse hábito coloca o Brasil na 5ª posição do ranking de países que mais usam dispositivos móveis diariamente. Agora vamos analisar essa pesquisa, 8 horas. Será que esse é o tempo que a gente leva para trabalhar, né? Você vai para casa, você trabalha 8 horas por dia. E aí, se você para analisar nessa pesquisa, como assim? Como é que a gente consegue, né? Quais os riscos para a nossa saúde mental mediante essa conexão tão grande, um tempo tão alarmante, 8 horas? Nós estamos mais conectados do que nunca, mas também mais ansiosos, mais esgotados. O uso excessivo das redes tem relação direta com isso, Florence? Com certeza, com certeza. Se a gente for parar para pensar, essa hiperconexão, ela vai produzindo um aceleramento, inclusive de pensamentos. Você mencionou as emoções, né? Muitas vezes a gente é exposto a demandas ali na rede social que não são nossas. E é natural que essa exposição, né, a esse excesso, vá produzindo uma série de emoções. E se a gente pensar, por exemplo, numa criança, num adolescente, eles ainda não sabem fazer essa separação, o que é meu e o que é do outro, né? Então, essa demanda excessiva, externa, o excesso de estímulos vai produzindo uma série de sensações, uma série de emoções e uma série de necessidades. Será mesmo que são necessidades? Né? É aquilo que está aparecendo ali, mas muitas vezes isso não é uma necessidade minha, isso não é uma demanda para a minha vida, né? E uma questão importante, né, é que as próprias redes sociais, os jogos online, eles são construídos propositalmente para que as pessoas se estendam neles, para que as pessoas fiquem mais tempo neles, para que as pessoas se viciem neles. A Florença, né, como psicóloga, pode falar disso também, mas nós temos no nosso cérebro a questão da dopamina, que é o nosso neurotransmissor da caça, do prazer. E essas redes sociais, esses jogos online, eles são feitos para que o nosso cérebro tenha essa produção de dopamina em doses altas e cada vez em maiores doses, em tempos mais curtos. Exato. Então, a questão, por exemplo, dessas redes sociais com vídeos curtos, né, com shorts, com reels, né, o adolescente, a criança e o próprio adulto vai ficando ali meia hora, 1 hora e meia, sempre ali na busca do vídeo perfeito, que é o próximo, é o próximo, é o próximo. É o scroll infinito, né? Isso, e ele fica ali e ele não sabe o que ele assistiu depois de 1 hora, depois de 1 hora e meia, porque ele não absorve nada. Ele só fica ali buscando mais dopamina, mais dopamina, mais dopamina. E aquilo foi feito para isso mesmo, para viciá-lo. E quando ele desliga, quando a criança é obrigada a desligar, quando o adulto desliga, ele passa a não ver mais prazer nas coisas do dia a dia. A gente poderia dizer, né, doutora Carolina, que vai acontecendo uma dessensibilização do nosso sistema de recompensa do cérebro, né? E aí a gente tem visto na clínica, tem chegado cada vez mais crianças, adultos e adolescentes que não conseguem sentir prazer com as coisas habituais do dia a dia, porque essa produção muito rápida de dopamina é como se ela viciasse o nosso cérebro. E aí eu não consigo, né, achar nada fora ali daquela rede social que vai produzir dopamina de forma tão rápida em um tempo tão curto, como a doutora Carolina falou, né? A gente tem atividades do dia a dia que vão produzir, sim, esse neurotransmissor, mas não na velocidade e na quantidade que essa rede social, que foi criada para isso, produz. Interessante a fala de vocês, porque o nosso Estúdio Câmara é sobre comportamento, então a gente sempre tem
Ainda bem, profissionais magníficos, né? E aí, em um outro programa, estávamos falando de rede social, enfim, e do vício, né, na rede social. E aí, o nosso convidado tocou num assunto bem pertinente, bem interessante, que tem conexão com o que vocês acabaram de dizer, que o adolescente hoje, ele perdeu o prazer de estar daquele contato físico. E aí, essa entrevistada, essa convidada nossa disse, ela relatou que no consultório dela teve situações de ela perguntar para o adolescente, mas por que você prefere o contato online do que o contato físico? Por que você não vai se encontrar, né, com o seu amigo? Aí sabe que o adolescente respondeu, é porque eu não sei o que falar. Então, assim, vai perdendo esse dom da comunicação que nós temos, Exato. né? E vai se transformando em um robô. A gente não é robô, a gente precisa tomar muito cuidado. Sim, E aí, em contrapartida com isso, em contraponto vem a tal da desconexão, que está sendo muito falada ultimamente. E então, só que tem um detalhe: a desconexão das redes sociais, doutora, ela pode influenciar a proteção de dados e a privacidade do usuário? Porque, assim, a gente está conectado, nós temos lá os nossos dados, a gente conhece, a gente sabe o que está acontecendo, sabemos tudo. De repente, você vai e desconecta. De repente, alguém pode fazer alguma coisa, pode usar algo, falar alguma coisa de você, você não está sabendo, pode acontecer um vazamento de dados, enfim, pode influenciar nessa proteção se você estiver totalmente desconectado? Tem esse contraponto? Bom, eu acho que hoje ficar absolutamente desconectado é impossível, É né? impossível. Aham. Hoje a gente já fala, né? A gente usa muito o termo que é a questão da cidadania digital. Uhum. Hoje é praticamente impossível que uma pessoa exerça a sua cidadania se ela Verdade. não estiver minimamente conectada. Uhum. Porque muitos das questões do seu exercício de cidadão depende da sua conexão. Sim. Mesmo para usar serviços depende da sua conexão. Então, nós temos que falar sobre a conexão exagerada, sobre a Aham. conexão em excesso. Porque a conexão controlada, a conexão em equilíbrio, ela é necessária. Porque a internet, claro, ela veio trazer para a gente muitas coisas boas. A internet, ela não é nociva, ela não é ruim em si mesma. A tecnologia, ela veio facilitar muito a vida da gente. Mas quando ela traz esses excessos, aí nós temos os problemas. Então, desconectar-se completamente, com certeza, isso traria um prejuízo mesmo de exercício de cidadania. Uhum. Agora, esse movimento de desconexão é um movimento de desconexão, como é a nossa proposta aqui do programa, é de desconexão para reconectar-se com o que é importante no dia a dia. Uhum. Falando da criança e do adolescente, né, um grande autor que virou best-seller, o livro dele, o Jonathan Haidt, né, que fala do livro Geração Ansiosa, né, ele diz que hoje a gente está vivendo pais que super protegem os filhos no mundo real e muitas vezes negligenciam os filhos no mundo digital. Perfeito. Então, eu acho que isso está acontecendo talvez com todos nós, não só crianças, mas adolescentes e adultos. A gente está deixando de viver muitas coisas no mundo real e ficando muito no mundo digital. Então, o convite e talvez o caminho que algumas pessoas estejam buscando hoje é isso, é deixar um pouco o mundo digital para fazer essa reconexão com o mundo real. É importante, né, porque a gente acaba se desconectando mesmo do mundo real, e aí isso traz um prejuízo muito grande para a saúde mental, né, Com Florência? certeza, com certeza. E eu acho que a questão da desconexão, como a doutora Carolina estava falando, ela vai ser parcial, porque é difícil a gente pensar na nossa vida hoje sem a rede social, né? Mas a nossa saúde mental, ela tem sido grandemente impactada por esse uso excessivo, né? Então, a rede social em si, ela é um problema? Não, a forma como a gente usa, sim, né? Porque aí, se a gente for pensar, como eu estava dizendo,
somos expostos a demandas que não são nossas, a expectativas que não são nossas, a formas de nos comportar que não são nossas, e muitas vezes a gente não se questiona. Por que eu estou fazendo aquilo, né? E aí vemos um impacto, por exemplo, nos padrões de consumo, vemos um impacto nos padrões de fazer exercício físico, Sim, rotina, né? Porque a gente, nessa vitrine, a gente vê uma vida que é perfeita, sempre. né? Mas será que aquilo que está sendo mostrado lá é um recorte, né? Uhum. Então, conversávamos antes do programa, inclusive, sobre isso. O quanto que ficar vendo uma vida que é perfeita, um recorte, produz uma sensação de insuficiência, uma Exato. baixa autoestima, uma baixa autoconfiança, um questionamento das nossas atitudes, das nossas decisões. Então, esse movimento de se desconectar e até silenciar um pouco na rede social, ele é importante para a gente poder se olhar. É como se a gente fosse silenciar o barulho de fora para ouvir o que está dentro. Ah, importante demais a gente conseguir fazer isso. Agora, a rede social, eu estava olhando, assim, ontem, olhando mesmo, né, prestando atenção, em tudo que estava escrito lá. Você sabe que eu encontrei alguns posts falando sobre essa desconexão? Falando o pessoal já está perdendo aquela necessidade de postar coisas aqui e agora, no momento que está acontecendo, né. Então isso já é o início de um caminho para essa desconexão, algo que me parece ser muito saudável e a gente precisa disso. Desconectar pode ser um caminho para recuperar o prazer, né? De repente, uma leitura, fazer uma caminhada, olhar o que está em volta com atenção. Quantas vezes a gente passa despercebido as E coisas não porque observa. a pessoa está no celular. Às vezes, as pessoas vão atravessar a rua olhando o celular e nem vê o carro. Então, o que está acontecendo? Olha, o site do Sebrae traz uma informação que a fadiga digital tem se tornado comum entre empreendedores digitais por conta das múltiplas telas, né? Então é importante, a gente está falando aqui de crianças, de adolescentes, de adultos, mas também esse dado do Sebrae falando dos empreendedores digitais. Então a gente percebe que isso não acontece somente com quem está ocioso na tela. É que faz parte da rotina do trabalho também, né? E a gente precisa estar atento nessa questão. Agora, da parte jurídica, doutora, qual que é a avaliação que vocês fazem dessa questão do caminho que a desconexão ela vem tomando a partir do momento em que os celulares foram proibidos nas escolas, né? Aí tem alguma fala sua, assim, que possa agregar para a gente nessa importância e nesse caminho que a gente está seguindo para, de repente, conseguir aí uma desconexão, não total, porque a gente depende do celular, mas que as pessoas possam aderir a essa desconexão com leveza, com tranquilidade, né? Ah, tudo bem, vou desconectar um pouco, um final de semana e tal. Sim, com certeza. E até colocando num ponto que você acabou de falar, que esse caminho é um caminho até de segurança jurídica, porque, vejam, né, quando as redes sociais começaram, a gente tinha até um hábito que era comum, por exemplo, de check-in nas redes sociais. A pessoa estava num lugar e ela fazia o check-in naquele lugar, Uhum. né? Ela postava que ela estava naquele lugar. E hoje nós já falamos muito no sentido de não faça isso, né? Isso é perigoso para qualquer adulto, mas muito mais para uma criança, para um adolescente. Você ficar dizendo onde você está em tempo real. Isso é perigoso, você está dando informações do seu local, de onde você está, isso pode ser usado contra você por uma pessoa que quer lhe fazer mal. Então, os hábitos, né, vão mudando conforme nós vamos entendendo a nocividade desses hábitos. E a questão dos celulares, do uso dos celulares nas escolas, foi aconteceu bem em relação a estudos sobre isso, bem em relação a essa ideia. Por quê? Se entendeu por muito tempo que
a tecnologia estava ali para auxiliar, e é verdade, né? A tecnologia está para auxiliar os estudos, o trabalho. Mas os celulares particulares dentro das escolas, eles começaram a ser usados também para trazerem problemas jurídicos. Então, filmagens impróprias de alunos contra alunos. Então, alunos filmando outros colegas no banheiro, por exemplo. Alunos usando celulares para fazer bullying, né, cyberbullying. E um problema gravíssimo, que os alunos usando os celulares para ficarem nas redes sociais durante o intervalo e desperdiçando a grande oportunidade que a escola traz de socialização. Então, com isso, né, surge a necessidade de repensar essa ferramenta dentro das escolas. Então, hoje nós temos vários relatos, né, já aí com um semestre todo da proibição, que a proibição só trouxe benefícios para a educação. Do ponto de vista jurídico, foi muito benéfico, porque nós diminuímos muito alguns problemas que nós tínhamos nas escolas, e acredito que, do ponto de vista emocional, isso foi bastante benéfico também, né, Também. A gente vê, né, Florência, a desculpa. gente vê relatos de mais interação. Né? Alunos, por exemplo, que ficavam durante o intervalo na sua sala sem interagir, interagindo pelo celular, agora são forçados a sair da sala e interagir. Então, eu tenho ouvido relatos na clínica sobre isso, né? Até de novas amizades que surgiram, né? Combinados para fazer algo fora da escola, porque nem isso estava acontecendo, né? E como a doutora Carolina falou, a escola, muito mais do que um ambiente para educação, ela é um ambiente de socialização. Isso estava perdido com o uso dos celulares, né? Com o uso excessivo dos celulares. Então, eu acredito que, não sei se vocês têm a mesma visão que eu, mas essa questão da proibição do uso do celular nas escolas já é um grande passo para essa desconexão, porque aí você cria um hábito, né? E a gente precisa desse hábito para poder seguir a vida. Então, o pessoal acha que tá todo mundo na fadiga digital, já tá todo mundo meio que saturado. É legal, só que a gente acaba percebendo que tem os prós e tem os contras, né? E quando começa a afetar o nosso dia a dia, quando começa a afetar a nossa saúde mental, a gente começa a entender que sim, a gente precisa dar uma diminuída, porque hoje se fala muito em fadiga digital, né? E como é que ela se manifesta, Florência, essa fadiga digital? Ela traz o quê? Como que o nosso corpo reage, né? Ou responde, enfim, a essa fadiga digital. O que a gente vai observar de relato, né? Um cansaço que parece que não tem um motivo aparente, né? Pessoas que se queixam, por exemplo, de estarem muito cansadas, de não conseguirem dormir, de não terem um sono reparador, por exemplo, né? E até relatarem sintomas de ansiedade. Quando você conversa e vai analisar como está o contexto de vida dessa pessoa, não necessariamente a gente vai encontrar ali algum estímulo que esteja produzindo isso. E quando a gente começa a investigar e vai entender um pouco qual que é o uso do celular na vida dessa pessoa, a gente observa que o uso está excessivo. Né? E aí a gente pode falar dessa fadiga digital. E eu acho que ela está relacionada também ao excesso de estímulos, à quantidade de informação. Tudo isso vai sobrecarregando o nosso cérebro. Né? A gente faz sim uma filtragem, mas tudo isso vai sobrecarregando, porque a quantidade de informação é muito grande. Né? Então a gente vê eu percebo na clínica esses relatos, né, de dificuldade para dormir, pessoas que relatam insônia, né, o acordar acelerado, dormir acelerado, uma dificuldade de desacelerar, né, e muitas vezes algumas pessoas decidem impulsivamente que vão fazer essa desconexão, né, e isso também é uma coisa que precisa ser cuidada e olhada, porque precisa-se de uma intenção, né, a ideia não é se desconectar, não vou ter mais, como a doutora Carolina falou, né, mas voltar para um uso consciente. Né? Eu costumo dizer para os meus adolescentes, né, que nós não fomos ensinados a usar as redes sociais, o WhatsApp, né? Eu acho que a gente percebe que falta muito uma etiqueta digital,
né, doutora Carolina? A doutora Carolina vai saber falar isso, juridicamente verdade. Se a gente falando, parar para né? analisar, é isso A gente mesmo. foi Aham. aprendendo a usar na Isso. medida que tudo foi Somos aparecendo, tudo foi autodidatas. criado. Aham. Exatamente, né? Então, você Verdade. estava comentando, né, Rúbia, dos adolescentes que eu não sei o que falar. É Aham. isso, falta habilidade social, falta traquejo no contato. E a gente vê isso nas redes sociais, né? A gente vê Uhum. isso, por exemplo, numa conversa de WhatsApp. Sim. Quantas vezes eu escuto no meu consultório, né, que é como, eu parei de responder. Eu não respondi mais. Se a gente for pensar em competência social, em habilidade social, isso não é um comportamento desejado, né? Mas falta-se uma etiqueta do digital. Eu acredito nisso, não sei a opinião da doutora Carolina. Sim. Isso, e falta porque, né, o mundo digital, a internet, as redes sociais, nada mais são do que ferramentas. E como Justo. qualquer ferramenta, a gente precisa entender que uma ferramenta, ela tem que ser dada na mão das pessoas de acordo com a maturidade que as Que as pessoas pessoas têm. Então, a gente pode pensar aqui de uma maneira bem simples no seguinte, né? Com quantos anos a gente acha razoável colocar na mão de uma criança uma faca de corte, Uau! né? Ótimo. Todo mundo tem Aham. facas em casa, Sim. mas com quantos anos nós permitimos que os nossos filhos Usem usassem uma faca. uma Uhum. faca dentro de casa, Uhum. né? Com quantos anos, quando eu falo para pais, nas escolas, eu pergunto, né? Com quantos anos você permitiu que o seu filho usasse uma panela de pressão sozinho, né? Uhum. Então, é uma ferramenta. E quando nós permitimos que os nossos filhos entrem nas redes sociais, tenham um celular, sem que eles tenham essa maturidade para usar essa ferramenta, nós estamos dando uma faca de corte na mão de Que uma não tem pessoa habilidade. que não tem habilidade para usá-la. Uhum. E aí esse uso vai se tornar totalmente perigoso. Sim. E vai se tornar um uso que vai ser um uso não habilitado, um uso ineficaz e que com certeza vai trazer problemas. Então, o que eu vejo muito isso, né, no âmbito da segurança digital? Nós temos uma geração que é uma geração de imigrantes digitais, que é uma geração, é a minha geração, né? Uma geração que nasceu num mundo analógico e veio para o mundo digital. Essa geração aprendeu a trabalhar com as redes sociais e aprendeu a mexer na internet aos trancos e barrancos, aprendeu fazendo, Isso. porque, né? Sim, ninguém ensinou, ninguém aconteceu, ensinou, nós fomos, né? Nós fomos Aham. aprendendo. Isso. E a geração já digital, que nasceu no mundo digital, muitos tiveram acesso sem a maturidade necessária. E a gente está falando de uma maturidade neurobiológica também, né, doutora Carolina? Porque se a Muito gente importante for falar pensar, disso. o Sim. cérebro ele está em desenvolvimento, né? Perfeito. E aí a gente coloca essa ferramenta sem que haja uma maturidade biológica. Então, vamos pensar num adolescente, por exemplo, né? Toda a região ali que faria o controle, que seria a nossa central de controle, é como se ela estivesse em reforma, né? Então, algumas conexões ainda não estão ligadas, outras estão se ligando. E aí a gente vê, por exemplo, muitas queixas relacionadas à atenção, à falta de foco, mas a gente está falando de um uso de uma ferramenta num contexto que o cérebro ainda não está pronto. O cérebro na adolescência ele está se remodelando, né? E aí a gente coloca essa ferramenta. E aí, por isso que temos visto tantos adolescentes ansiosos, se isolando, né? Porque a gente não tem uma maturidade biológica em termos de desenvolvimento de córtex pré-frontal, por exemplo, que é a região frontal aqui do nosso cérebro, que está ali pronta para atuar no controle. Por isso que eu falo para os pais muitas vezes, por que você precisa controlar o uso? Porque um adolescente ainda não sabe fazer isso. Ele ainda não sabe colocar o limite, né? E aí a gente tem o que a doutora Carolina comentou, que é o sistema de recompensa, trabalhando o tempo inteiro, junto com o córtex pré-frontal, que não sabe colocar limite ainda, vamos ter 8 horas de uso, 9 horas de uso, até mais.
né? Poxa vida. E dentro dessas horas de uso, quando a gente para pensar no adolescente, né, no jovem, ou até, infelizmente, na criança que tem acesso ao Isso. celular com a internet, a gente não pode negar isso, nós entramos em um túnel obscuro, né, da internet que nós adultos às vezes não conhecemos. Sim. E as crianças e os adolescentes conhecem. Muitos jogos hoje com pornografia disfarçada ali, que se você não parar para prestar atenção, você nem vê que tem. Né? Eu vi um vídeo, uma reportagem sobre um joguinho de internet que várias crianças estão utilizando e que passa despercebido alguns movimentos, algumas cenas dentro do jogo e que você só vai perceber, só vai entender o que significa aquilo se você parar para olhar. Sem contar que dentro do jogo também tem como você conversar com outras pessoas. E os pais, eles acham que o filho está o quê? Está lá no quarto jogando um joguinho, né? Então, a importância, né, doutora, para a gente prestar muita atenção e também conhecer essa internet obscura, porque a internet que a gente conhece, ela, né, que você vai lá, você clica na rede de busca e tal, você tem seu e-mail, você tem o WhatsApp, o Facebook, as redes sociais, isso é internet básica, tem muito por trás, né? Tem muito por trás e tem muitos aplicativos, muitos jogos que os pais nunca ouviram falar, Uhum. né? E é justamente nesses lugares que moram os maiores perigos e que as crianças e os adolescentes ali estão sendo aliciados, Uhum. ali estão tendo conversas com pessoas perigosas, estão sendo influenciados. Então, se nós estamos falando de uma média, né, voltamos nisso, numa média de conexão de 8 horas por dia, a pergunta é: quem está de fato influenciando o seu filho? Porque se ele está conectado 8 horas por dia e a gente supõe que ele fique 5, 6 horas na escola e durma 8 horas, quem está influenciando o seu filho? O que ele está vendo? O que ele está consumindo? E hoje nós temos aplicativos em que diversos crimes graves acontecem o tempo todo dentro desses aplicativos. Para vocês terem ideia, nós vivemos, né, ao longo dos últimos anos, 2023 foi um ano muito complicado nesse sentido, de ataques a escolas, né, de massacres escolares. Sim. E tivemos alguns este ano, né, recentes, e muitos desses massacres foram planejados dentro de um mesmo aplicativo, em que muitos jovens estão lá porque é um aplicativo que foi criado para jogos, para gamers, então ele atrai por esse motivo, mas acaba depois levando para outros caminhos. E os pais nem sempre estão cientes disso. Então, nós estamos falando aqui de um caminho bastante perigoso que os pais precisam, e aí aqui, né, Rubel, eu gostaria de chamar a atenção, que os pais, por lei, eles têm o dever de cuidado, proteção e vigilância. Então, é muito importante chamar a atenção desses 3 verbos, porque é um dever em mão dupla. Os pais têm o dever de cuidar e de proteger os seus filhos, para que nada de mal aconteça com os seus filhos, mas eles também têm o dever de vigiar, para que os filhos não façam nada de mal com os outros. Então, os pais precisam ter essa vigilância constante. Muito bem, recado dado aqui, né, pela nossa doutora. E o uso excessivo, gente, de redes sociais tem ligação direta com o estado de saúde mental de milhões de brasileiros. Foi falado isso aqui, mas foi constatado em uma pesquisa, o Panorama da Saúde Mental 2024, foi realizado pelo Instituto Cactus em parceria com a
Atlas e Instel. Um estudo abrangente analisa os fatores que influenciam o bem-estar psicológico da população brasileira e, segundo o levantamento, 45% dos casos de ansiedade em jovens de 15 a 29 anos estão relacionados ao uso intensivo de plataformas, né? Com dados diferentes, regiões e faixas etárias, a pesquisa revelou, aliás, perdão, que 65% dos entrevistados enfrentam dificuldades emocionais em algum grau, apontando para um impacto abrangente e preocupante. Então, hoje nós estamos falando sobre desconexão, sobre a dependência, né, da rede social, do celular, e é importante que você esteja conosco, participe com a gente, porque a gente sabe que aí na sua casa também pode estar acontecendo isso. E nós temos um caminho, né? O caminho é a desconexão, mas como a doutora e a Florença explicaram para a gente, não é uma desconexão total. A gente depende, a gente precisa da internet, a gente precisa dessa conexão, mas acredito que a gente precisa seguir também esse caminho da desconexão. Tanto é, gente, que isso está acontecendo em todo o mundo. Nos Estados Unidos, no início, né, eram pessoas 50, 60 a mais que estavam buscando essa desconexão, adquirindo telefones, aparelhos que somente fazem ligações, tá? Só faz e recebe ligação. E aí tem uma pesquisa que revela que a geração Z, aqui no Brasil, também está em busca desses aparelhos mais simples para uma possível desconexão. Isso é importante e sinaliza de forma positiva que as pessoas estão entendendo que a desconexão faz parte e que essa conexão excessiva tem prejudicado e muito a nossa saúde mental. Florença, qual que é a sua avaliação sobre essa busca de celulares mais simples para o nosso dia a dia? Eu vejo isso com bons olhos, Rúbia. Uhum. Eu acho que, assim como a doutora Carolina falou da proibição do uso do celular nas escolas, é um primeiro passo, né. Então, ao usar um celular que só faz ligação, temos uma condição para observar outras coisas, interagir com as pessoas que estão ao Aham. nosso redor, estar presentes naquilo que estamos vivenciando, numa viagem, por exemplo, né, sem nos preocupar em mostrar aquilo para as outras pessoas. Então eu acho que é o começo de um caminho para que a gente possa resgatar, hábitos e conexões genuínas, conexões não tão superficiais, É, né. muito bom, né, doutora? Isso. Porque, só um minutinho, o Inclu pessoal falando aqui que, essa desconexão e esse aparelho, ele é utilizado sim, mas, vale ressaltar que a gente continua com o aparelho, com os No aplicativos, smartphone. Sim. né, os smartphones. Isso não significa que você vai abandonar o smartphone, pô, tá tudo ali, vai fazer como, né? Isso. Mas, tipo assim, no final de semana, espera aí, guarda o smartphone na bolsa e fica com aquele aparelho, porque se você precisa, e tem uma emergência, você vai receber e fazer ligação, né. Então acho que isso é importante e eu gostaria que você completasse na questão, assim, no seu ponto de vista jurídico. Isso. Isso tem um reflexo jurídico importantíssimo, Hã. até na questão trabalhista. Uhum. Um reflexo jurídico trabalhista. Por Sim. quê? Porque, o WhatsApp, por exemplo, principalmente, né, o aplicativo de Uhum. WhatsApp, ele nos fez conectados o tempo todo, É. né. E pelo WhatsApp principalmente, nós podemos ser acionados o tempo todo. E antigamente, para uma empresa, para um empregador, acionar um empregado fora do horário de trabalho era uma coisa raríssima. Verdade. Isso só acontecia para ligar no telefone fixo da casa, isso só acontecia numa situação de extremíssima urgência. E hoje, muitas vezes, com a facilidade das redes sociais e principalmente do WhatsApp, muitas vezes o cliente, o patrão, o empregado acham que as pessoas podem ser acionadas a qualquer horário, no final de semana, à noite, de madrugada. Só que isso traz reflexos
trabalhistas. Isso traz reflexos jurídicos. E emocionais. E né? emocionais, Sim. claro, porque Sim. se nós, né, nós vamos ter, né, e hoje tem a questão do Burnout. burnout, Uhum, né? uhum. Então, porque a pessoa podendo ser acessada a qualquer momento, podendo ser cobrada a qualquer momento, então, talvez essa questão do celular que só recebe chamadas e só liga, nós temos, olha, depois do expediente, eu vou estar com esse celular apenas para ligações, ou seja, apenas para uma emergência, né? Muito bem. Aos finais de semana, apenas para uma real emergência, né? E não para ser acionado por qualquer motivo. Então, juridicamente, isso passa também a ser uma proteção para todos, para o empregador, para o funcionário, para o cliente, para o fornecedor. Isso traz uma proteção jurídica sem dúvida nenhuma. Interessante, né? Ô, produção, volta para mim, por gentileza. Acho que a pesquisa é da CNN, né? Que fala dos smartphones, se eu não me engano, é double phones o nome dos celulares pequenininhos. Por gentileza, volta para mim e traz para mim essa pesquisa que eu quero ler para as pessoas que estão em casa, porque isso está acontecendo e é importante a gente saber e, de repente, se adaptar com isso. Olha aí, um estudo da CNN revelou que nos Estados Unidos as vendas dos dumb phones aumentaram 10% entre 2022 e 2023. Isso, olha só, isso já vem acontecendo, então, desde 2022, impulsionadas pelo público 40, 50, 60 a mais. Curiosamente, agora não são os mais velhos que estão voltando aos celulares mais simples. A pesquisa fala que jovens da geração Z, nascidos entre 1997 e 2012, também estão adotando os dumb phones como forma de se proteger da exaustão digital. Então, olha só, eles estão se protegendo da exaustão digital, mas acabam se protegendo também, tendo uma segurança digital, né, doutora? Sem dúvida nenhuma, porque com isso eles se expõem menos, né? Se colocam também menos à disposição, colocam menos os seus dados à disposição e acabam tendo uma proteção jurídica e uma proteção de dados infinitamente maior. Olha aí que maravilha. Florença, essa tendência de usar celular mais simples aí, na sua visão, modismo, estratégia real para melhorar a saúde mental, produtividade? Acredito qual que é a sua avaliação? Que uma estratégia real. Estratégia real. É uma estratégia real, sim. Porque é uma forma de colocar limites, né? E se a gente for pensar, para muitas pessoas, colocar o limite, impor uma frustração, é muito difícil. Então, se eu tenho um aparelho onde eu não vou acessar notificações, aplicativos, é uma forma de limitar. Não só o acesso que eu tenho, mas o acesso que as outras pessoas terão a mim. Né? Então, eu acredito que é uma estratégia, sim. E a gente segue falando sobre a desconexão e as estratégias usadas para a gente seguir conectado de uma forma mais leve, mais suave, mais segura, mais tranquila. Nós vamos para um break e depois nós temos mais uma convidada que vai completar o nosso time aqui para a gente continuar falando sobre essa desconexão. E você que está aí do outro lado, nós vamos responder a sua pergunta também. Fique com a gente, porque o nosso Estúdio Câmara volta em instantes. É daqui a pouquinho. Não falei que era rapidinho, estamos de volta já com o nosso Estúdio Câmara pela TV Câmara Campinas. No programa de hoje a gente está falando sobre o efeito, né, do uso excessivo das redes sociais e também como a desconexão pode ser um caminho de reencontro com a saúde emocional. Antes de dar continuidade, a gente tem duas notícias aqui da cidade e daqui a pouquinho a gente já recebe a nossa terceira convidada, tá certo? As férias acabaram. O segundo semestre letivo começou hoje e
Campinas começou com 69 mil alunos de volta, né? Desses, pouco mais de 50 já estão nas salas após o recesso iniciado no último dia 10. As creches municipais conveniadas, que atendem aproximadamente 18 mil crianças de 0 a 3 anos, mantiveram atendimento normalmente durante o período das férias escolares. Atualmente, a rede municipal é composta por 178 escolas de educação infantil, 45 unidades de ensino fundamental e 44 escolas conveniadas à Secretaria Municipal de Educação. Então, galerinha que voltou hoje para a escola, fiquem atentos aí, sejam bem-vindos de volta às aulas e vamos cuidar com essa conexão exacerbada no celular, tá bom? Olho no olho, né? Presença é super legal. Vamos aproveitar aí os amiguinhos. Mais informação chegando para você, prefeito Dário Saad adere ao Pacto das Cidades Antirracistas. A iniciativa visa fortalecer políticas públicas para a promoção da equidade racial na cidade de Campinas. Ontem, terça-feira, o prefeito de Campinas assinou, então, a carta de adesão ao Pacto das Cidades Antirracistas durante uma cerimônia que foi realizada no Salão Vermelho do Paço Municipal. O pacto tem o objetivo de ampliar e fortalecer as políticas públicas voltadas à equidade racial. O evento destacou também o conjunto de ações estratégicas já em andamento na cidade, envolvendo secretarias, autarquias e empresas municipais. O projeto Cidades Antirracistas é uma iniciativa da Rede de Enfrentamento ao Racismo do Ministério Público de São Paulo. Muito bem, agora a gente segue então com mais reflexões sobre o nosso tema da desconexão. Vamos dar as boas-vindas à psicóloga Evelyn Bertolin. Ela é especialista em terapia cognitivo-comportamental, se conecta conosco agora através do Zoom e vai completar esse timaço aqui que está falando com você que está em casa. Seja bem-vinda! Bom dia, Evelyn! Bom dia, obrigada, meninas. Bom dia, pessoal do estúdio, pessoal de casa. É um prazer estar aqui, né, participar desse tema tão atual, as redes sociais, e tem saído uns estudos do Forninho aí, né, conforme vocês estavam comentando, a respeito de algumas preocupações, receios, e vamos discutir os ônus e bônus do uso das redes sociais e da internet. Muito bem, Evelyn, então vamos lá. Por que é tão difícil desligar das redes? Qual que é a sua avaliação? O que a terapia cognitivo-comportamental traz para a gente sobre essa desconexão que está acontecendo a passos lentos, mas que já é um bom começo? Acredito que as colegas foram falando aí um pouquinho a respeito dos efeitos, né, da rede social e a produção da dopamina, né, como um neurotransmissor aí potencial quando a gente acessa esse tipo de conteúdo, né. A gente tem contato com um mundo que é muito estimulante em diversos aspectos, então prende a gente com muita facilidade. E a gente tem a armadilha do produto dos neurotransmissores, né? Então, é uma luta meio perigosa quando a gente se deixa envolver demais. Então, tem um potencial risco de vício, assim como outras substâncias, né? Outros vícios. O mesmo cuidado a gente precisa ter com esse uso das redes, para acabar não caindo nesse funil, né? E acabar deixando a vida real como uma protagonista e imersa na vida virtual, né? Então, além de tudo isso, tem toda a questão da tecnologia, da cultura. Praticamente o mundo funciona com isso hoje, né? Então, é difícil a gente estar por fora, porque a gente também acaba ficando, vamos dizer assim, não pertencente, não conseguindo dar continuidade, né, acompanhando o que vem acontecendo e como o mundo está andando. Então, tem vários fatores aí que a gente precisa conseguir equilibrar, né? Então, acredito que seja isso. Muito bem. O equilíbrio, né? A gente precisa manter o equilíbrio. E aí,
ouvindo a fala da Evelyn, juntando com a fala de vocês duas, doutora e a Florença, me lembra o seguinte: a internet, a gente. Será que é só eu que penso isso? A gente tem a sensação de vigilância constante, a gente tem a sensação de estar sempre sendo observado. É isso que acontece mesmo, né, doutora? Porque a gente sempre está sendo observado e tem aquelas pessoas que ficam te seguindo para ver o que você está fazendo, né? Isso até tem uma pontuação aí que é crime, né? Qual é O o nome? stalking. O stalker, é isso mesmo. E a Isso. gente tem essa sensação de se estar sendo observado constantemente. Gostaria que você falasse um Isso. pouquinho sobre isso, É, por e favor. nós estamos, né? Nós Uhum. estamos sendo observados constantemente, porque, na verdade, nós, hoje, os nossos dados e quem nós somos, é o que nós temos de mais precioso, Uhum. né? Hoje os nossos dados, eles são o petróleo desse século, né? Sim. Então, as redes sociais, elas existem para isso, né? Elas foram criadas para isso e vendem isso, e nós somos o produto. Uhum. Então, nós somos observados o tempo todo, as empresas querem saber mais de nós para nos vender coisas cada vez mais personalizadas. Uhum. Então, quanto mais informação eles tiverem de nós e quanto mais informações nós dermos de nós mesmos, mais as empresas conseguem vender coisas mais personalizadas para cada um de nós. Esse é o objetivo deles. Uhum. Então, as pessoas precisam entender, né, o quanto isso isso existe e isso pode também ser perigoso. Quantas vezes as pessoas entram em algumas modinhas, em algumas trends, né, das redes sociais, sem parar para pensar nas consequências jurídicas disso. Eu gostaria de dar aqui um exemplo, por exemplo, né, às vezes, faça aqui a sua figurinha de criança, a sua imagem de criança, ou faça a sua imagem como personagem da Disney, ou faça... E você fornece para aquela empresa o seu reconhecimento facial. Uau! E o seu reconhecimento facial é usado para uma série de coisas, como, por exemplo, abrir aplicativo de banco. E você está fornecendo o seu reconhecimento facial para aquela empresa. Numa dessas trends, eu fui ler os termos de uso da empresa e lá estava dizendo que, ao fornecer o seu reconhecimento facial, você estava fornecendo para a empresa, para todas as empresas parceiras daquela empresa por 10 anos. As pessoas não leem os termos de uso, acham que estão só fazendo uma figurinha. Gente... Né? Então, a gente tem que entender, né, quais são as consequências do que a gente clica, da maneira como a gente usa as ferramentas dentro do mundo digital. E aí, por isso, eu sempre volto, né, e essa é a minha grande bandeira, de qual é a idade para se estar nesse mundo. Porque as crianças, né, e muitos adolescentes não têm maturidade para reconhecer esses perigos. Então, quando a doutora fala de crianças e adolescentes, às vezes nem o adulto, né, Florença? Porque analisa, tá lá tudo para você ler antes de dar o clique. Quem lê? Quem lê? Né? E me veio uma frase, né, que assim, a internet não é terra sem lei, né, doutora Carolina? Exatamente. Não é. E eu acho que muitas vezes a gente deixa essa informação passar, né? Então tem muita coisa jurídica, tem muita lei por trás daquilo que está ali. E como que uma criança e um adolescente vai avaliar isso, né?
sem a supervisão dos pais, se os próprios pais não leem os termos, né? Olha, mais preocupante do que a gente imagina e mais necessário do que a gente pensa essa questão da desconexão, né, Evelyn? Nós falávamos aqui no outro bloco, e como você estava acompanhando, acredito que você viu a questão dos telefones mais simples que estão sendo aderidos pelas pessoas e também pela geração Z, né? Como forma de uma desintoxicação, podemos dizer assim, da questão do celular, da tecnologia. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Qual que é a importância? E se você concorda, né, em a gente aderir um aparelho mais simples para que a gente possa fazer uma desconexão. Mas, como a doutora Carolina e a Florença pontuaram, essa desconexão não tem que ser total, porque a gente sabe, a gente precisa ser racional aqui, a gente sabe que nós temos aí quase, quer dizer, 90% de tudo que a gente precisa está conectado. Então, a gente precisa estar conectado, mas essa desconexão, pelo menos por alguns momentos, ou um final de semana, você considera importante? Com certeza, Rúbia. Se a gente. Eu sou da época do celular quando tinha só aquele jogo da cobrinha, né? Que a gente acessava. Não tinha muito outros recursos, assim, ligação, né? E o joguinho da cobrinha, era só isso. E aí depois que foram surgindo, né, as tecnologias do jeito que está hoje em dia. Mas entrando um pouco no assunto do detox, né, que é esse termo que tem se usado atualmente, que quer dizer ficar mais distante do celular, conseguir se desconectar por mais tempo, fazer um detox, né, uma pausa. Então, tem algumas pesquisas que falam que depois de 24 horas você começa a sentir alguns efeitos dessa pausa, sabe, de ficar um tempo ausente. E tem outras pesquisas já que falam que depois de 2 semanas você começa a ter resultados consideráveis. Né? As pessoas estão, assim, são estudos recentes, né? Então isso tudo está ainda sendo pesquisado, né? E sendo testado e tudo mais. Só que tem resultados dentro do que já foi proposto. Né? Então, realmente, pode ser um manejo aí que pode vir a calhar, né? Porque se tem resultados significativos, por que não? Não é verdade? E eu imagino que quando a gente faz esse detox, o que acontece? Quando a gente está com acesso ao celular, ele acaba meio que tomando todo o nosso repertório de vida a ficar ali restrito. Então, tudo que a gente fazia antes em relação ao lazer, passear, ver pessoas, conversar, tomar um café, praticar um esporte, tudo isso a gente vai substituindo pelo uso do celular. Então, quando a gente tira o celular de cena, o que eu imagino? A gente precisa encontrar outros recursos para ocupar o nosso tempo, né? A nossa rotina. E essa busca por essas outras atividades vai reestabelecendo o nosso emocional, né? E depois desse detox, uma característica interessante das pesquisas é que quando a pessoa volta após um período sem o uso, ela consegue voltar de uma forma mais equilibrada. Ela não volta com as métricas excessivas que ela estava anteriormente. Então tem sido funcional, né? Pode ser um manejo bacana. Só um adendo que eu queria comentar sobre a fala da doutora Carolina. Isso. Doutora Carolina, a respeito do produto, né? Que nós somos o produto e o algoritmo, na verdade, do nosso celular, ele vai pegando o que a gente acessa mais, né? As nossas informações. Então, o que ele pega que a gente gosta é o que ele vai apresentar pra gente. E aí, a dificuldade da gente conseguir sair também do aparelho, porque a gente fica com coisas muito interessantes pra gente ali. Tem um documentário que chama O Dilema das Redes, que é bem bacana, assim, ele foi produzido, né, exatamente problematizando as questões da tecnologia no mundo atual, né, o excesso do uso. Então, para quem tiver interesse maior no tema, fica a sugestão aí para o pessoal de casa.
Ai, que legal, Evelyn, que legal. A doutora, pelo jeito, já assistiu também, né? Você também, Já Florença, assisti, já. já assisti. O Dilema Isso. das Redes. O Dilema das Redes. é excelente. E ele fala exatamente isso, né? Tem uma frase bem impactante que ele diz o seguinte: é uma ilusão a gente achar dentro do mundo digital, às vezes, que você está jogando um jogo que é de graça, você está usando um GPS que é de graça, e ele diz: quando você não está pagando, o produto é você. Nossa. Né? Então, são os seus dados que estão sendo colhidos, é O seu interesse. É o seu interesse, isso, né? Então, você está dando alguma coisa, sim, né? E isso é muito valioso. E a gente tem que ter noção disso, né? Para que a gente tenha consciência do que nós estamos cedendo. Gente, muito interessante a nossa conversa com essas 3 profissionais, porque a gente está falando de desconexão, mas para chegar na desconexão, a gente precisa entender o porquê é necessário desconectar, né? O que tem por trás de tudo isso? A pessoa não vai desconectar de hoje para amanhã, né? Não vai, e não é assim, e não tem a necessidade de ser assim, porque, como a Evelyn pontuou aqui, o nosso cérebro já está acostumado, né? Aí você vai ter, sim, as consequências. É aquela questão do vício, infelizmente, né? Tem aí o vício pelas telas, o vício do celular, que nós estamos passando por essa situação, mas a gente consegue, você viu, né? A gente vai conseguir, eu tenho certeza. Agora, 9h11, produção, tem perguntas para a gente? Se tiver, já vai preparando, tá? Porque a gente já começa a atender aí os nossos telespectadores. Enquanto isso, eu pergunto para a Evelyn, o que a terapia cognitivo-comportamental, ela colabora, como que ela pode ajudar, né, para essas pessoas que se sentem dependentes totalmente do sistema digital? Tem terapias? Como que vocês avaliam essa dependência e tem saída? Bem pontuado o que você falou, Ruby, é que a gente talvez não consiga desconectar de vez, né? Porque temos a questão da abstinência, como tem a produção da dopamina e tudo aquilo, acaba dificultando para a gente esse processo. Mas existem algumas estratégias que a gente pode usar como intermédio aí, né? Entre a desconexão total e o excesso. Então, por exemplo, a gente pode tentar desativar notificações. Porque daí, pelo menos, a gente fica num papel e a gente controla o que chega até nós. Pode ser uma estratégia. Uma outra estratégia. A gente pode tentar colocar momentos do dia como meta de ficar sem o celular. Então, por exemplo, na hora da alimentação, almoço, janta, café, não vou acessar. Na hora que eu estiver com o meu filho ali, brincando no momento nosso, não vou acessar. Né? Então, pequenos momentos do dia que a gente pode ir tirando. Né? Outra coisa, a gente pode tentar ampliar os hobbies. E, assim, complementar a rotina, a atividade, com coisas que são prazerosas, com coisas que vão trazer sentimentos de bem-estar, sentimentos de realização, felicidade, né? Então, um esporte, um passeio, uma atividade ali de manual, né? Então, a gente consegue substituir o que talvez a rede social, a internet possa estar produzindo ali de uma outra forma. Vamos dizer assim. Tentar fazer estratégias sem uma técnica, não é uma técnica, mas assim, tem um conceito que é o mindfulness, que é o estar presente, estar presente no agora, né? Porque como a gente tem acesso ao celular e a nossa vida hoje em dia é uma vida muito frenética, a nossa cabeça ela acaba ficando mais acelerada. Então, são muitos pensamentos. A gente está fazendo uma coisa, mas a gente está pensando em outra, e pensando na demanda do dia seguinte, e a gente meio que treinou o nosso cérebro a funcionar assim. Então, a gente precisa tentar fazer o caminho inverso.
de repente, buscando momentos que propiciem essa concentração, esse voltar para o agora, né? Então, algumas atividades que vão exigir ali que a gente fique atento, que não seja tela, né? Então, por exemplo, um quebra-cabeça, um jogo em família, um banho relaxante, com cheiros, com outros estímulos, né? Aí a gente vai tentando trazer de volta a nossa cabeça, tirar da nuvem, a voada e voltar. Então é um treino, né? Só que assim, é possível tentar ir fazendo esse exercício. Meditação, yoga também é muito voltado para isso, né? E são algumas sugestões. Evitar também, talvez, pegar o celular nos 10 primeiros minutos iniciais da manhã, né? Tem gente que acorda e pega o celular. Então, tentar segurar um pouco isso, né? Deixar para depois. Né? A gente pode usar esses intermédios aí. Muito bem, né? Quando você fala isso, tem gente que acorda e pega o celular, isso aí, olha, pega todo mundo, eu acho, né? 90% das pessoas. É impressionante como a gente não aprendeu, a gente não teve aula de como mexer no celular, das redes sociais, e a gente aprendeu de uma forma em que nos adaptamos e hoje a gente trouxe para o nosso dia a dia. E a gente acorda, e a primeira coisa que a gente faz, infelizmente, eu me coloco nessa situação, não sei vocês aí de casa, mas é pegar o celular, eu estou tentando essa desconexão, já a postagem já diminuí, desativei lá o negócio dos grupos, sabe? Grupos e WhatsApp, eu tirei o som, porque, gente, eu vou falar um negócio para vocês, esse negócio de tirar o som é maravilhoso, porque a emissão daquele som em mim causava uma ansiedade, uma coisa, um negócio estranho. É um estímulo ansiogênico. É um estímulo estranho, não é? Sim. Então, assim, são pequenas situações do dia a dia que a gente vai nos adaptando com a desconexão que vai sendo gradativa. Eu acho que papum, assim, de hoje para amanhã, é meio difícil, porque a gente está aí numa situação de vício, né? Gente, vamos lá então. Com essas 3 profissionais aqui, a gente começa a atender os nossos telespectadores. Agora, 9h17, falando de desconexão, mas para falar de desconexão, a gente precisa falar para você o porquê, a necessidade, a importância de você desconectar, e a gente está mostrando aqui hoje, né? Com um profissional da área jurídica, profissional da área de saúde mental. Isso é muito importante que você preste atenção no programa de hoje, repasse também para a sua família, para os seus colegas, porque é uma tendência bem interessante, bem legal e que vai trazer de volta, de repente, a nossa conexão olho no olho, né? Isso é muito importante. Vamos lá, produção, pode colocar na tela, por gentileza? Bruno Nascimento, do Jardim Eulina. Não consigo focar numa atividade. Sempre ligo outra tela em redes sociais e fico com 2 coisas ao mesmo tempo. Que dica a terapia cognitivo-comportamental ajuda para treinar aí a atenção única sem ansiedade? É para você, Evelyn. Você viu? Olha só, o Bruno não consegue focar numa atividade, ele fica com 2 telas. Eu tenho esse problema também, é impressionante. Às vezes estou olhando o celular, mas eu sinto necessidade de ligar a TV. Não entendo o porquê disso, socorre a gente. Que nem eu comentei a respeito do mindfulness, né, tem algumas estratégias, se quiser pesquisar a respeito um pouquinho mais dessa vertente, mas, como eu disse, né, é preciso retreinar o cérebro para fazer o caminho oposto do que o mundo está meio que levando a gente a fazer. Né? Então, por exemplo, uma leitura. Atualmente, se a gente tem esses vícios de telas, concentrar numa leitura pode ser muito difícil. Porque é pouco estímulo, né? é só o livro ali, e o tempo para a gente estar atento, para conseguir absorver o conteúdo, se a gente estiver com a nossa atenção mais limitada, a gente não consegue acompanhar. Então, uma dica, talvez, né? Se ele gostar de algum tipo de conteúdo de leitura, um conteúdo de criação ou de ficção, né, romance,
e alguma coisa que já seja do interesse, ele pode ir treinando esse retorno à atenção plena. Então, por exemplo, eu não consigo ler um livro inteiro, mas eu posso tentar colocar uma meta de ler umas 5 páginas e tentar me concentrar nessas 5 páginas. Então, além da leitura, pode complementar com outras atividades. Então, por exemplo, a hora que acordar, dá para fazer um alongamento, se dedicar ali uns 3, 4 minutinhos a fazer um alongamento com respiração profunda e solta. Respira e solta. Então, aos pouquinhos, ele vai de novo puxando a cabeça dele para estar presente no momento, né? Porque todo o processo, um pouquinho que a gente vai fazendo, né? Depois, o resultado é significativo. E ao mesmo tempo que ele vai fazendo essas técnicas, ele vai tirando aos poucos o uso das telas. Então, como eu comentei, tenta ficar uma refeição, sim. Ou a hora do banho, às vezes, tem gente que leva a tela para o banho, deixa fora, né? Então, é voltar para um outro mood de funcionamento do cérebro, assim, vamos dizer. Muito bem, Evelyn. Esse negócio de levar a tela para o banho, tem até alguns aparelhos, algumas ferramentas que você coloca o celular e volta lá no banheiro para o celular não molhar e você fica tomando banho com o celular. Ô, gente, o que é isso? Como a doutora disse, né? Produto, né? Venda. Estamos expostos, então a gente precisa se atentar. Vamos lá, mais uma pergunta na tela para a gente, por gentileza, produção. Vamos ver quem está conosco. A Ana Clara Mendes, do Jardim Olinda, legislação. Então vai para a doutora, vamos lá. A legislação brasileira atual protege adequadamente nossa privacidade digital ou, diante da rápida evolução tecnológica, precisamos de novas leis para acompanhar esses avanços? Bom, nós temos, né, o Marco Civil da Internet e a LGPD, né, a Legislação Geral de Proteção de Dados, que os dois foram feitas para essa proteção. Mas sim, a evolução é muito rápida e as leis não conseguem acompanhar essa evolução. Então, nós temos muitos campos descobertos nesse sentido ainda. Então, nós precisamos de uma regulamentação maior das redes sociais, que nós conseguimos um pouco mais agora, recentemente, né? Nós tivemos uma votação recente agora no STF com a possibilidade de regulamentar e punir as grandes empresas em relação aos conteúdos criminosos que forem postados, mas ainda a gente tem um caminho para que haja aí uma regulamentação um pouco mais consciente, um pouco mais bem feita nesse sentido. Então, a gente tem legislação, mas dificilmente a legislação consegue acompanhar a rapidez da evolução. Porque, por exemplo, hoje a gente praticamente não tem nada sobre a questão da inteligência artificial, que evoluiu muito nos últimos 2 anos. E muito rápido. E muito Todos rápido. os dias você vê coisa nova e a gente tenta acompanhar, a gente tenta aprender, mas é quase impossível, porque quando você está aprendendo uma coisa, já tem outra nova. E assim acontece com as leis também, com a legislação, né? Isso, o direito não consegue, né? Assim, o direito à produção legislativa, ela é lenta, Exatamente. né? Perto da rapidez com que essas coisas acontecem. Então, a gente, e isso traz para nós, para cada um de nós, para cada cidadão, a obrigação de que cada um se proteja, né? Tenha maior cuidado, porque a legislação caminha mais lentamente. Exatamente. E aí,
dou o gancho para desconexão. Para você ter mais cuidado, faz como? Vai desconectando de levinho, né? Usa só o necessário, vai tranquilo. A gente já se conectou tanto, porque eu acho que está na hora de a gente parar, assim, olhar e falar, pô, eu já fiz tudo que eu tinha de fazer na internet, já vi tudo, então agora eu quero mais respirar com mais leveza, viver com mais tranquilidade. É importante, claro, ressaltando aqui, não vai desconectar de tudo, porque senão você vai ficar, né, fora do mundo. Mas tem coisas que a gente consegue desconectar sim e super vale a pena. 9h24, tem mais pergunta? Vamos lá, por gentileza, produção, pode mandar para a gente. Agora vai para a Florença. Marcos Ferreira, do Barão Geraldo. Adolescentes trocam sono por maratonar vídeos. Que sinais de alerta indicam dependência digital que exige ajuda psicológica? Bom, a gente tem uma mudança no padrão do sono do adolescente. Total. Né? Mas quando esse adolescente troca o sono pelo uso excessivo de telas, eu já diria que já é um momento de procurar uma ajuda psicológica, né? Então, se a gente começar a observar um isolamento crescente, uma irritabilidade, uma agressividade, sempre é bom buscar ajuda profissional para avaliar o quanto que esses comportamentos, essa discrepância do que seria esperado para a idade, pode estar relacionada com o uso excessivo das redes sociais, né? E eu acho que é importante lembrar que o sono, ele é primordial para a nossa regulação de humor, para a nossa saúde emocional. Eu costumo dizer para os meus pacientes que se a gente está tendo ali uma alteração de sono, isso já é um sinal de alerta. É, a gente precisa recarregar, igual o celular, a gente precisa. Exatamente. Aí você não deixa o seu celular descarregar, né? Tá lá apitando, quer dizer, antes de apitar, né? Tá lá faltando 20% para acabar a bateria, você já vai lá, corre, pega um carregador, empresta de alguém e coloca na tomada. Daí você não se dá esse tempo de recarregar para continuar. A gente tem muita coisa que a gente precisa aprender ainda nessa vida, viu? Vamos lá, 9h26, pode mandar mais uma, produção? Vamos embora, tá quase acabando o programa. A gente já vai agradecendo você aí de casa, viu, participando conosco. A Renata Costa, do Jardim Garcia. Depois de deletar os aplicativos, fiquei ansiosa e irritada. Eita. Como fazer detox digital gradualmente, né, sem sentir a abstinência tão forte? Vamos lá, Evelyn, a gente falou, né, de ir aos pouquinhos, mas você vê, é tão interessante que a gente fala de abstinência referente a celular. Isso me deixa, assim, numa interrogação muito grande, né? A que ponto chegamos, Evelyn? Pois é. E aí, você vê, né, a questão da irritabilidade é exatamente a falta da dopamina que a gente acostumou, né, a ter a todo momento sendo produzida ali na nossa cabeça, né? E começaram a surgir agora algumas nomeações, né, para essas dificuldades. Então tem a tal da FOMO, né, que é o fear of missing out, né, que é o medo de perder algo, né? Como se eu tivesse que ter informações o tempo todo e tivesse que saber o que está acontecendo o tempo todo, né? Então, de não se sentir pertencente, né? Tem uma outra que é a nomofobia, que é a fobia de ficar sem celular. E aí entra dentro da característica de alguns a ansiedade, né? Ansiedade em geral, né? Entra dentro de uma das classificações. Então, é difícil, realmente, porque é enfrentar a abstinência. Mas, assim, são aquelas estratégias que a gente falou de ir tentando gradual, porque o celular, infelizmente ou felizmente, porque temos os ônus, mas a gente também tem os bônus, né? Afinal, eu estou aqui conseguindo falar com vocês por conta da tecnologia, né? Então, não tem como a gente zerar, ficar sem. Né? Então, assim, o que as pesquisas têm indicado, eles variam um pouco na quantidade de horas, mas eles dizem que, assim, acima de 4 horas já não é tão legal no dia, né? Então, tem pesquisas que falam de 2 horas, tem pesquisas que falam de 3 horas no dia, só para a gente ter aí uma métrica do que é considerado excesso pelos estudos, né? Então, eu acredito que fazer, de fato, um caminho gradual de retirada para essa abstinência não ser uma coisa tão intensa
E aquela hora eu falei mais da parte que a gente consegue mexer no manejo de consequências, né? Mas pensando numa prevenção, daria também, por exemplo, eu vou tentar substituir a minha rotina com atividades concorrentes ao celular e que são prazerosas para mim. Então, por exemplo, se eu gosto de dançar, eu posso começar a fazer uma aula de dança, coloco lá na minha rotina, né? Naquele momento eu não vou ter acesso ao celular, mas eu vou ter acesso a algo que vai me proporcionar sentimentos interessantes, bons, né? Então pode ser que isso dê uma amenizada no desconforto, não que vai zerar, mas pode ser que dê uma amenizada, né? Eu posso combinar passeio com amigos, se é uma coisa que eu gosto, uma amiga querida com quem eu me sinto bem, né? Eu posso ir numa cafeteria que eu gosto muito da culinária, né? Então a gente vai fazendo esses manejos assim para tentar, de fato, encontrar o uso saudável, né? Chegar no uso saudável, né? Precisamos chegar a um uso saudável. Tem uma armadilha do celular que eu não sei se vocês, né? Porque eu me coloco na posição de todos nós, né? A gente, infelizmente, ficou dependente do celular, a gente tem costume de rolar a tela, a gente precisa aprender a se desconectar. Eu estou tentando fazer isso e a gente trouxe essa temática para o programa para explicar para vocês a importância disso e os riscos, né? Também dessa conexão exacerbada. Você sabe que quando a Evelyn falou da questão da dança, você sabe que eu já me peguei assim, eu gosto de dança, tem coisas assim, algumas atividades esportivas que eu acho interessante, que eu gostaria de fazer. Sabe que eu me vi numa armadilha do celular, por quê? Porque eu gosto da dança, então eu comecei a ver vídeos de dança e automaticamente eu me senti confortável e gostei, que para mim foi como se eu tivesse ido lá e feito uma aula de dança. Eu tô ficando, eu tô ficando batendo pino, ou é isso mesmo que o nosso cérebro traz? Uma recompensa que parece que você foi lá e fez aquilo que você gosta, porque você viu ali, então você sentiu prazer, e aí você acaba não indo fazer o negócio lá Traz fisicamente. uma sensação de bem-estar, Gente, que né, Rúbia? isso? E se a gente pensar, ir em uma aula de dança tem um custo, né, de Claro, resposta. aham. Você vai precisar se deslocar, você vai precisar pensar nos seus horários, na sua agenda, né? Então, de fato, você bem colocou, é uma armadilha, né? Jesus, Que é uma sensação de bem-estar que eu diria que falsa, totalmente porque falsa. você não está ali executando os movimentos, sim. né? Muito provavelmente, se você for numa aula, você vai ver que a intensidade da sensação Você tá vai lá ser muito maior, assistindo né? vídeo deitado na Exato, cama. mas é uma armadilha mesmo, Total, porque isso gente. engana o nosso cérebro, faz a gente achar que tá sentindo prazer e, na verdade, é uma falsa sensação. Olha, eu passei por isso, levei um susto, doutora. Falei, gente, mas o que tá acontecendo? Eu nem fui lá porque que eu tô gostando, né? Daí no outro dia de novo, falei, para, raciocina, analisa. A gente Isso. precisa parar e prestar atenção. Precisa. Né? Isso. Agora, 9h32. Tem mais perguntas? Se tiver, coloca mais uma, a gente já precisa encerrar. A gente agradece você aí de casa, né? Que legal o nosso bate-papo de hoje, a gente falando de desconexão em um momento em que todo mundo está conectado. Não tem mais, produção? Só avisando meu ouvido aqui, por favor. Ah, tem mais uma, obrigada. Patrícia Alves, do Jardim Satélite Íris. Mensagens do trabalho chegam fora do expediente. Qual o limite prático? Qual o limite prático posso combinar para preservar meu descanso mental? Ah, tá. Então você quer saber, está falando que as mensagens chegam fora do expediente, aí você quer saber de um limite, né? Que você pode combinar, de repente, com o pessoal lá do seu trabalho para ter um descanso mental. Você sabe que, acho que você acompanhou o programa, se não acompanhou, pode acompanhar, já está no YouTube e também repassa para a galera que trabalha com você, porque a doutora aqui, ela falou para a gente sobre essa questão aí das mensagens fora do horário de trabalho, né? E que isso preserva, assim, o nosso descanso mental. Então, eu gostaria que, por favor, doutora, a senhora repassasse a informação e respondesse a Patrícia Alves. Tem que haver um combinado claro sobre isso, sim. O empregado não pode ser acionado a qualquer tempo, em qualquer horário, durante o final de semana, durante a noite, né? Então, é preciso ter um combinado, se vai ser acionado só em casos de
urgência, qual é o limite de horário, porque senão o empregado trabalha 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, né, é claro que a tecnologia está aí, né, como a Evelyn disse, para nos ajudar, ela trouxe muitas coisas boas, mas deixe claro esses limites, combine esses limites, para que não haja excessos, e esses excessos não tragam aí prejuízos, tanto para a relação trabalhista, como para a sua própria saúde. Perfeito. E é importante também, se você for aderir a esse telefone mais pequenininho, minimalista, que só liga e faz ligação e recebe, é importante você até avisar e combinar e falar para as pessoas, olha, eu vou ficar nessa de telefone aí simples por um tempo, e avisa também para não criar aquele desconforto, né? Mas é interessante, eu gostei dessa ideia, viu? Agora 9h35, a gente está falando aqui de desconexão. Gente, não significa isolamento, tá? Ela pode ser uma escolha consciente para você viver de maneira mais tranquila. A gente quer agradecer, então, as nossas convidadas. Eu começo agradecendo a doutora Carolina pela participação, por trazer, assim, pontuações tão importantes para o nosso dia a dia. Gratidão, viu, doutora? Muito obrigada, Rúbia, obrigada pelo convite, né? Queria deixar claro que as redes sociais estão aí conosco pouco mais aí de 10 anos, né? 2015 foi quando as redes sociais se popularizaram, então agora que nós estamos de fato sentindo os efeitos disso. Então é por isso que essa conversa sobre desconexão é tão importante, porque agora os estudos estão chegando, os efeitos estão chegando, então agora é hora de pensar em dar um passo para trás, em realmente pensar em desconexão. Fica aí o nosso convite para essa reflexão. Muito obrigada pelo convite, para estar aqui, foi um prazer estar com vocês. Maravilhoso, o prazer é todo nosso receber vocês três aqui, grandes profissionais que contribuíram tanto com a gente. Florença, obrigada pela sua participação magnífica, né? Obrigada trazendo, a vocês. Sim, muita coisa boa. Obrigada a vocês pelo convite, os telespectadores pelas perguntas, e que fique uma reflexão sobre como temos usado o nosso tempo, né? E como que a gente gostaria de usar esse tempo que vai sobrar se a gente limitar o nosso uso das redes sociais, que a desconexão possa ser um cuidado nosso para a nossa própria saúde mental. Exatamente. Evelyn, obrigada pela sua participação, você com a gente através do Zoom, participação rápida, mas de muita qualidade, né? E o que você trouxe, com certeza, somou e bastante no nosso programa de hoje. Muito obrigada, gratidão, viu? Eu fico feliz pelo convite, Rúbia, muito obrigada. Eu queria parabenizar o pessoal da equipe, da produção, por trazer esse tema, né, tão importante, tão atual. Não só esse, outros de vocês, né, tem no YouTube que eu fui acompanhar. E quero deixar também um recadinho a respeito do assunto, né, para a gente não naturalizar o uso excessivo, a dependência, se sentir, né, começar a perceber esses sintomas de abstinência, ansiedade, irritabilidade, o sono desregulado, tente manejar ou, se necessário, procure ajuda profissional. Maravilhosa! E assim a gente encerra o nosso programa de hoje, né? Pode deixar a câmera aberta aqui, por favor, com essas três profissionais maravilhosas, tão importantes para o nosso dia a dia, tão importantes para a gente conseguir concluir, né, o nosso Estúdio Câmara desta quarta-feira, falando de desconexão. É importante também que você repasse esse programa que está já no YouTube e repasse para os seus amigos, para os seus filhos. Vamos falar sobre desconexão. É importante dizer, uma desconexão gradativa, um pouco hoje, um pouco amanhã, né? Tira um alarme que toca quando te incomoda, não faz a postagem no mesmo dia que você está lá fazendo, executando alguma ação que você acha interessante. Cuidado com as fotos dos filhos, né? E principalmente vamos tomar cuidado com as nossas crianças, ficar atentos ao que eles estão olhando no celular. E de repente você consegue até inserir aí um celular de liga e desliga na vida da sua criança, do seu adolescente. Por que não? É importante, se você conseguir
com certeza a gente fica feliz porque aqui a gente lançou uma sementinha. Eu vou falar para vocês algo em particular, eu vou tentar para ver como funciona na prática isso tudo que nós falamos aqui. Quem sabe o cérebro da gente responde de uma maneira positiva e a gente consegue desconectar um pouquinho, combinado? Gente, agradecendo a sua audiência, a sua companhia, lembrando você que amanhã nós temos Estúdio Câmara e amanhã a gente vai falar de algo bem interessante, tem a ver com o nosso cérebro também. A gente vai falar de... Deixa eu me ver aqui, qual que é a nossa saúde do cérebro, né? Vamos prevenir o nosso cérebro falando de alimentação. Você já ouviu falar em dieta da mente? É isso mesmo, dieta da mente. É um modelo alimentar, gente, que promete melhorar a saúde do cérebro e prevenir o declínio cognitivo. A gente vai entender como ela funciona, quais os alimentos que ajudam e se realmente faz a diferença na nossa concentração e na nossa memória, né? E no nosso bem-estar. Então amanhã a gente fala sobre essa dieta diferente aí que tá todo mundo falando. Eu não entendo, vou estudar e vou entender e de repente também, quem sabe, aderir, porque a nossa saúde mental precisa, sim, de alimentação, né? E, de repente, se essa dieta fizer bem, o hashtag tamo junto. Agradecendo você pela audiência, pela companhia, lembrando que ao meio-dia nós temos Câmara Notícia com informações do Legislativo e de toda a nossa metrópole. Mais uma vez, as nossas entrevistadas, gratidão, fiquem com Deus, se cuidem e amanhã mais uma edição do Estúdio Câmara a partir das 8 da manhã ao vivo para você. Valeu, pessoal, tchau, tchau. Obrigada. Tchau.